Olá, tudo bem? Penápolis ganha uma grande projeção na área de vinhos. E esse avanço ocorre através de investimentos do empresário Fábio Ferracini. Tudo bem, Fabinho? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, Cacá, pelo convite. É sempre um prazer e é sempre uma paixão falar sobre vinhos. Fabinho, o que Penápolis está ganhando? Qual que é o seu grande projeto para Penápolis na área de vinho? Bom, Cacá, dar início a uma vinícola nunca é um projeto do dia para a noite. Esse projeto foi estudado ao tempo. Nós já temos uma empresa de bebida há 21 anos e há 11 anos atrás, quando a empresa completou 10 anos, eu decidi tomar um rumo diferente. Não que não estava contente com os resultados da empresa, pelo contrário, o Ponto Certo Festa me dá muito orgulho e hoje, há algum tempo, nós somos líder de mercado em atendimento de eventos. Só que eu procurei sempre algo a mais, acho que a inquietude minha procurava investir em outras áreas. Me indo uma vez em São Paulo, até procurando novos parceiros, minha ideia era montar uma importadora de vinhos ou uma importadora de outros produtos. Me deparei com um serviço feito por um sommelier, num evento junto com a minha irmã. E aí eu falei, tá aí, já descobri o que eu vou fazer, vou mexer com vinhos. Essa paixão no início brotou em todos os vinhos, tá? Eu fui estudar, fazer curso de sommelier em São Paulo, fui me especializar, rodei alguns países procurando essa cultura de vinho, realmente entender como é que se processa um vinho, como é que se faz, e por trás de uma garrafa, quanto esforço é colocado. E aí eu fui me identificando cada vez mais, começando a importar vinhos. Hoje a empresa Ponto Certo não importa mais seus vinhos, devido a alguns acidentes de percurso. A gente falando aqui acha que só acerta, pelo contrário, a gente erra mais do que acerta nos projetos. O projeto de importação não teve o seu êxito, e aí o processo de produção começou a me encantar cada vez mais. Arrumei o parceiro certo, na hora certa, ele estava ali disponível, aceitou nossa ideia e foi melhorando a nossa ideia. E hoje já estamos aí quase 8 anos com a nossa marca, mas 10 anos mexendo com fervor com vinho. Que é o vinho La Casa Centenária. Ou seja, você já produz seu próprio vinho, só que não na sua indústria, na sua vinícola. Sim. O projeto surgiu a partir do momento que eu decidi parar de importar. Nós importávamos vinhos de Chile e de Argentina. Já havíamos ocupado um espaço no mercado nacional muito pequeno. Não vou dizer insignificativo, porque na nossa região, se a gente for falar nossa micro-região, nossos resultados eram muito bons. Mas para a gente falar em volume de importação, era irrisório, pelo tamanho de dinheiro que você tem que colocar. E realmente, Cacá, tudo na vida é aprendizado. Eu vi que não era aquilo que eu queria, não era a paixão que me movia. E aí eu falei, eu preciso desenvolver minha marca. Fiz uns estudos, fui puxar a raiz da minha família primeiro, que eu acho o projeto La Casa Centenária, para quem nunca se deparou com o nosso rótulo, é o galpão antigo da máquina de cerealista do meu avô, cujo finado meu avô, se dedicou há muito tempo a mexer com cereais, feijão, arroz, batata. Então eu fui buscar primeiro esse nome. Depois, num evento, a gente se deparou com o produtor pronto, um cara dedicado, de 84 anos de história, que é a Vitivinícola Góes, que são meus parceiros até hoje, e não só porque eu estou executando o meu projeto lá, eles vão deixar de ser meu parceiro. Até eu brinco sempre com o Cláudio Góes, que é o diretor, digo que eu só saio da parceria quando eles me expulsarem, porque eu tenho todo o respaldo em termos de técnicas. O enólogo, o meu xará, chama Fábio Góes, um cara dedicadíssimo, ama aquilo que faz. Então, dessa parceria eu nunca vou me desgarrar. Mas é claro que foi surgindo outras ideias. Hoje o complexo da Góes em São Roque, você tem um restaurante, você tem uma área de visitação, você tem lojas. E aí eu fui pensando em trazer isso para Penápolis. Fui moldando como montar uma vinícola e em volta disso como agregar mais produtos e serviços e, claro, trazer para minha terra natal, que isso eu nunca deixo de dizer que quem confia em Penápolis colhe os resultados, que é uma cidade abençoada. Todo mundo que investe em Penápolis com fervor tem seu resultado. Esse projeto de construção da vinícola já está sendo efetivado e em fase avançada. Eu gostaria que você falasse aonde é, que fase que está. Bom, final de 2013 adquirimos a área. Ela está situada na Estrada do Mineiro, após o CT do Clube Atlético Penapolense, conhecido como CT do Corinthians, na Estrada do Mineiro.
Faço o Banespinha, passo o CT, a primeira propriedade ao lado do CT do Clube Atlético Penapolense. É uma área de 1,2 alqueires, cujo meio hectare está dedicado ao plantio dessas uvas. Tá? O primeiro processo foi plantar essas uvas, então em fevereiro de 2014 nós plantamos os 700 pés de uva, sendo em 4 variedades. Lá nós temos a Bordeaux, é uma uva tinta de mesa. Nós temos a Lorena, uma branca de mesa muito aromática. Temos a Taná, que é a principal uva que contém mais resveratrol e mais flavonoides, a que mais faz bem ao nosso organismo, sempre os médicos dizem que faz bem. A Taná é a que contém mais essas substâncias benéficas à saúde. E a Cabernet Sauvignon, que é considerado a rainha das uvas tintas, é o cavalo de raça. Então essas 4 variedades foram plantadas no nosso solo. É claro, com toda a humildade possível, eu não sabia quase nada do plantio da uva. Fomos procurar parcerias. Primeiro fui atrás da Embrapa de Jales, que me deu toda a assessoria. Hoje eu tenho o Ricardo, que é o responsável, uma vez por mês ele vem dar consultoria para o nosso parreiral. Tem o Jair, que é o nosso funcionário fixo lá, registrado. Todo dia a uva dá um pequeno trabalho, então não é uma cultura que eu coloco lá, viro as costas, vou embora. Todo dia eu tenho manuseio dela. Então, em 2014 plantamos. Como a uva é sempre importante colher com o menor índice de chuva possível, o que nós fizemos, claro, com todo esse estudo já precocemente feito pela Embrapa, invertemos a poda, chama poda invertida. Ao invés de colhermos em janeiro e final de janeiro, começo de fevereiro, onde as chuvas são mais abundantes, nós invertemos essa poda. Então vamos colher agora em setembro, a primeira safra do nosso vinho vem de setembro. Tudo isso, claro que a Embrapa se dedicou anos e anos e hoje nós estamos aplicando. Mas a Embrapa, com uma assessoria feita, a gente conseguiu um êxito. Te digo que nossa primeira colheita agora em setembro, nós vamos atingir 60% dos pés. Como primeira, é um resultado fantástico, porque essa uva vem do Rio Grande do Sul, um clima mais ameno, com um solo diferente. Até ela se adaptar aqui ao nosso solo, ao nosso calor, à nossa umidade, eu achei que ela ia demorar talvez até 2 anos, mas em setembro vamos ter uma boa safra de colheita. E aí, feita a colheita, você já vai conseguir industrializar na sua vinícola? Acredito que não. Nós, em setembro, ainda vamos colocar essas uvas em caixas, em caminhões refrigerados e mandar para São Roque, onde elas vão ser processadas, envasadas e assim retornar. Já vai ter a chancela do nosso parreiral. Já vai estar ali timbrado que ali essa primeira colheita feita com o nosso, não só o La Casa Centenária, mas também um produto novo que nós vamos lançar. Te digo que eu nem sei o nome ainda, porque estou tão preocupado com a parte vitivinicultura, com a parte de construção, que nem me preocupei com isso, ainda é um detalhe que eu vou ver depois. Porque eu quero fazer um vinho de guarda, eu quero produzir em 2015 e talvez ir para a garrafa em 2016, quer dizer, ficar 1 ano envelhecendo em barrica de carvalho, eu não sei ainda. Tudo é muito novo para a gente, não é que nós temos o script do começo ao fim ainda, mas quero fazer algo diferente. Então, primeiro nós vamos colher, mandar para lá e depois nós vamos ver o resultado, bolar nomes e assim por diante. Vinícola Ferracini é o nome de todo o projeto? Sim. Vinícola Ferracini, nossas raízes. Eu tenho o prazer de pertencer a 2 famílias fantásticas. É claro que as raízes vêm se juntando, mas meu sobrenome vai Caputo, muito conhecido na cidade de Ferracini. Por ser Ferracini, o sobrenome do meu pai e do meu avô, que onde está localizada a nossa loja era cerealista deles, então por isso ficou Vinícola Ferracini, até de usar a imagem do barracão. E é um projeto de vinícola, turismo e eventos que hoje nós já estamos começando a edificar a parte industrial do nosso projeto. Talvez eu consiga executar em 3 etapas, tamanho é o investimento, nós não estamos buscando recurso em bancos, nós estamos fazendo a toque de caixa mesmo. A economia dá uma parada, o Fabinho dá uma parada, ela dá uma melhoradinha, a gente vai lá e coloca um pouco mais o projeto em andamento, porque no momento não está para fazer muitas despesas e investimentos altos, pelo menos eu não tenho essa coragem, tá? Então, para quem está nos assistindo entender melhor, por exemplo, a vinícola, quando o projeto estiver completamente finalizado, vai ser um local de visitação, você também vai estar industrializando o seu próprio vinho, plantando a sua própria uva, é isso? Sim, sem dúvida nenhuma.
só para o pessoal entender, e quem puder e tiver a oportunidade de passar lá e dar uma olhada como é que funciona a vinícola em si, nós temos o processo de produzir as uvas, tá? São meio hectare, são 700 pés de uva, são lá plantados, todos irrigados. Nós vamos ter 1.300 metros quadrados de construção, sendo que 450 são dedicados à indústria, que é o esmago dessa uva, fermentação, envelhecimento em barricas, engarrafamento. Nós vamos ter uma outra área grande dedicada a eventos, não só pensando, hoje está muito na moda, se casar-se num parreiral, fazer o casamento, claro, não é esse o foco principal. Mas é uma possibilidade. Com certeza absoluta. Hoje a Casa Valduga, a Antônio Dias, Mark Luiz, são algumas vinícolas que nós citamos. Se o pessoal procurar no site, vai ver que tem vários casamentos feitos no meio do parreiral. É muito chique. A maior propaganda disso foi a filha do Galvão Bueno, que se casou na Toscana, numa vinícola que o Galvão Bueno tem. Então está muito na moda. Então vou largar já pronto esse complexo montado, talvez na segunda etapa. E a parte terceira é a parte de visitação, que é trazer esses visitantes para fazer o curso ali rapidamente de vinho, de como é plantado, como é feito esse vinho, como ele é industrializado, fazer a degustação e despedi-los com a certeza que eles vão espalhar e isso vai contagiar e trazer mais visitantes para a nossa região. E é um projeto inédito na região, né? Esse é muito conhecido em Gramado, por exemplo. Sim. Então, assim, é uma oportunidade. Gramado está distante, vai estar perto da região aqui facilmente, né? Sem dúvida. Nós temos um projeto parecido, mais perto daqui, a 450 quilômetros, que é São Roque, que é a Vinícola Góis. Tem alguma coisa também em Vinhedo, mas são cidades a 400 quilômetros de distância. Bento Gonçalves, hoje a Serra Gaúcha, talvez tenha o maior complexo vitivinicultor do país. Só para você ter uma ideia, uma vinícola hoje como a Casa Valduga, são 3 indústrias de vinho, 4 hotéis e 5 pousadas no mesmo complexo. Então você imagina só aquele produtor de uva, que quando veio os avós da Itália, só pensava em fazer o seu parreiral para vender uva granel ou para fazer os vinhos ali. Hoje, contar que ele ia ser dono de uma pousada, dono de uma rede de hotéis, indústria, quando a gente diz indústria, fica até um termo, não é pejorativo para o vinho, mas a gente sempre fala vinícola, mas tudo de bonito que a gente fala de vinho, ele tem que ser transformado em dinheiro, senão você não consegue executar os projetos, senão você não consegue sustentar uma cadeia de funcionários que está. Então, a gente fala indústria, mas é toda aquela vinícola, aquele processo artesanal bonito de se ver, porém, no volume que algumas vinícolas chegaram, ela tem que ter a parte de industrialização muito bem acentuada, senão não consegue dar conta da demanda. E você falou já sobre o turismo e reforçar a importância que esse projeto vai beneficiar diretamente a cidade de Penápolis, a economia de Penápolis. Penápolis que já tem, entre outras coisas, o CAP estava na primeira, mas vai voltar para a primeira, né? E há mais uma referência. Penápolis tem uma vinícola, vamos lá visitar Penápolis. Gostaria que você abordasse mais essa parte do turismo, a importância que isso traz para o turismo de Penápolis. E bom, né, Cacá, você citou minha segunda paixão, né? Que é o Clube Atlético Penapolense. Vai voltar. Se Deus quiser, vai voltar. O trabalho do presidente Nilson é muito bom, eu tenho certeza que... O pessoal vai até conciliar, vai vir a Penápolis para assistir o CAP na primeira divisão, antes passa lá na vinícola, né? E que bom que nós somos até vizinhos de parede, somos vizinhos, CT. Hoje o projeto CT é vizinho nosso. Mas não tenho dúvida disso, que vai dar muito certo. Espero um dia, Cacá, e não é ser presunçoso, é ser sonhador, diferente do sonhador do presunçoso, que um dia, sim, claro, nós sejamos lembrados, vou em Penápolis, que lá tem uma vinícola, vou passar uma tarde maravilhosa, vou adquirir bons produtos. A nossa ideia inicial não é só ter nossos vinhos, um produtor vizinho que faça um bom queijo, eu vou ser a vitrine dele. Um produtor que faz uma boa geleia vizinho ali, um produtor que planta e faz uma pimenta maravilhosa, vamos colocar em caixinhas e vamos vender. Tudo isso eu quero agregar também da agroindústria regional, que é muito importante. Pessoas dedicadas, pequenos produtores que às vezes não têm a oportunidade de ter uma vitrine daquele tamanho, do tamanho que vai ser a vinícola, mas que ele tenha um bom produto. Eu vou servir de trampolim para esse pessoal a colocar. Quando você vai numa vinícola hoje, você for só tomar só vinho, ela fica muito vazia. Tem que ter uma boa massa,
futuramente talvez um bom restaurante e lojas, e criar um complexo em volta dela. Talvez ela seja o ponto inicial, mas em volta ela cresça outras agroindústrias importantes para a nossa economia. E, Cacá, confio demais na cidade de Penápolis, senão não estaria investindo aqui. Eu só invisto. Eu faço aqui um elogio ao Rafael Ferreira de ter o arrojo de fazer um shopping em Penápolis. Não é, ele gosta e confia na cidade. Senão eu teria a oportunidade de investir em outros lugares. E eu, sigo o espelho dele, outros grandes empresários que nós nos bastidores já sabemos que vai trazer uma outra indústria grande. Confie na cidade de Penápolis. Você que é comerciante, industrial, pode confiar na nossa região. Esse momento que nós estamos passando, ele é sazonal, ele vai passar. Esse represamento de dinheiro que está acontecendo no Brasil, vai afetar Penápolis. Penápolis faz parte do contexto. Porém, nós vamos sair, tenho certeza, muito mais rápido que muitas cidades. E para isso precisa confiar, precisa investir. Sem investimento você não consegue ter o retorno. Só investindo que você colhe, você não consegue colheita sem o plantio. Então, investir na cidade, no turismo, e que um dia a Estrada do Mineiro chamar Rota do Vinho ou Estrada do Vinho. Claro que eu penso nisso, eu penso, diuturnamente eu penso em dar resultado. Sempre com os pés no chão, sempre nunca passando em cima do que eu penso, da educação que eu tive, dos nossos ideais, com a calma, mas sempre sonhando, claro, sou um grande sonhador, nessa parte não seria diferente. E a Vinícola Ferracini fortalece também uma defesa de Penápolis que busca o título de estância turística. Temos o santuário, temos os museus, outras atrações e com certeza a vinícola fortalece. Não tenho dúvida disso. Toda vez que vem algum fornecedor de fora, de outras cidades, que ele tem algum apelo para artes ou para, no caso, religiosidade, quando ele vai ver o nosso santuário, ele fica maravilhado. Ele fica estarrecido, como é algo tão lindo assim. O Museu do Sol, salvo engano, senão a dona Beth depois me dá um puxão na orelha, acho que a Arte Naif são só 3 no Brasil. Nós precisamos divulgar, nós precisamos incluir pessoas. Quando eu me dediquei a mexer com vinho, nós fomos, claro, conhecer outras localidades, outros países, e não que o vinho vai solucionar o problema turístico, mas tudo estava muito ligado. Eu ia nas vinícolas, um exemplo, de manhã e à tarde, mas à noite eu ia num bom restaurante, eu ia conhecer uma peculiaridade daquela região, ir numa igreja, ir num museu. Então, uma coisa puxa a outra. Você não pode pensar em turismo, eu só tenho, um exemplo, uma gruta. Não, a gruta não vai sustentar o seu turismo. Você tem que ter uma cadeia em volta para sustentar esse turismo, com várias atrações. Senão você fica uma atração de passagem. A pessoa vem, passa, vê uma coisa que tem que ver e continua. E não o turismo tem que ser pensado um pouco mais macro, um pouco mais... quando eu for fazer um investimento desse volume, eu não poderia estar pensando só em 60 mil habitantes. Eu tenho que pensar que em Lins nós temos um complexo de hotel muito bom, Butri Park Hotel. Eu tenho que pensar nos hóspedes, que são 2, 3 mil pessoas no final de semana. Estou de olho neles. Com certeza virão a Penápolis. Fazer um tour com assessoria de um sommelier. O pessoal vem de Lins, faz o passeio, degusta alguns vinhos e volta para lá. Não quero que eles fiquem aqui, ou quero que eles gastem na cidade. Então, eu não estou pensando só em 60 mil habitantes. E é isso que nós temos que pensar um pouco mais macro quando vamos falar de distância turística, onde nós vamos... Um fato bacana que ao seu pessoal, nossos telespectadores não souber, muitas pessoas vêm de São Paulo, ficam no Belvedere, alojado, pescando 2, 3, 4 dias. Que bacana, já vamos pensar nisso, trazer esse pessoal um dia que seja para a cidade. Vai conhecer o museu, vai gastar no comércio local, vai num bom restaurante, vai comprar uma roupa, tudo está ligado. A gente tem que fazer uma rede para tentar atender melhor esse pessoal que vem de fora, que, olha, ele não vem, ele só vem para gastar. O turista vem só para gastar, é uma grande vantagem. Ele vem para gastar, ele está disposto a gastar. Principalmente se ele estiver de férias, ele fala, eu estou de férias, eu venho para gastar. Então nós temos que dar o quê? Opções para ele gastar esse dinheiro. E esse dinheiro entra limpo na cidade e a economia só fortalece. Fabinho, você falando desse excelente projeto da Vinícola Ferracini, já nos traz assim, a expectativa de quando que a gente vai poder prestigiar, quais são as etapas, como é que vai estar sendo? Bom, 2014 ela foi dedicada estritamente a cercar toda a área.
ao plantio e ao cultivo dessas uvas. 2015, espero até dezembro finalizar toda a parte da indústria, que vão ter 330 metros a parte de cima e 150 metros a parte de subsolo. Nós temos uma adega subterrânea de 150 metros com 4 metros de profundidade. Tudo isso para manter o quê? O frescor do vinho, a temperatura controlada sem precisar muito de ar-condicionado, para poder fazer uma evolução desse produto. Essa parte eu pretendo acabar em 2015, tá? E, independente da economia. A gente vai tentar, eu tenho muita fé em Deus que vai dar tudo certo e nós vamos colocar isso em prática até 2015. 2016 vão ser dedicados à construção da área de visitação e dessa área de eventos, tá? Ou seja, 2016 pode estar concluído totalmente, no aniversário da cidade. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça e não tiro dela é que a inauguração vai ser no aniversário dessa cidade maravilhosa, que eu nasci, gosto e amo. E todo lugar que eu vou, eu levo com muito orgulho falar que sou de Penápolis. Então, aniversário da cidade seria primordial. Eu não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou ter fôlego. Espero que a economia nesse intervalo mude. Cacá, sabe qual é o maior medo do empresário? Não é investir. É investir e depois ver tudo aquilo que ele já ou adquiriu em bens ou em patrimônio, seja usado para pagar as despesas lá para trás. Então, esse é o medo talvez do empresário, é investir e depois ter que abrir mão de alguma coisa para pagar esse investimento. Porque se a economia tivesse boa, não tinha dúvida que ia num banco, pegava, levantava o dinheiro, em 7, 8 meses acabava esse projeto. Mas pé no chão. Minha vida foi aprendendo que degrau por degrau é assim que eu quero seguir minha vida. Então, um passo de cada vez. A economia vai melhorar, não tenho dúvida disso. Então, eu acabo essa indústria esse ano, se Deus quiser. O ano que vem eu começo já pensando na área de eventos. E se o complexo inteiro não estiver pronto, pelo menos... Parcialmente vai estar funcionando. 70% eu quero deixar pronto. Pelo menos a área de visitação de cursos eu já quero começar a fazer dentro da nossa vinícola. Porque, Cacá, quando a gente fala em vinícola, você fala, não, mas você vai dar curso para quem? Não é só para os visitantes, não. Você imagine que hoje o La Casa Centenária está presente nas grandes redes do interior. Uma área de atuação, nós temos desde Sorocaba até Três Lagoas. Aqui região de Votuporanga, Jales, Rio Preto. E aqui nós vamos até Presidente Prudente. Você imagine quantos hipermercados e supermercados que tem nessa região que os seus funcionários precisam de um treinamento para poder vender vinhos. E é aqui que nós vamos trazer esses funcionários. Eles vão vir aqui para Penápolis, vão pegar mais conhecimento. Cara, se você não for apaixonado por vinho, se você não gostar, você não vende vinhos. Você tem que gostar daquilo que você faz, você tem que ser um apaixonado e ele tem que entrar nas suas veias, porque refrigerante com as marcas que todo mundo conhece, cerveja é muito fácil, a mídia ataca e você acaba já conhecendo o produto. O vinho não. É uma poesia líquida que você precisa ser apaixonado para vender. Então é também um lugar que eu vou trazer esse pessoal para dar treinamento para cada vez mais, não só na nossa região, mas no Brasil você beba bons vinhos. O lema do vinho, você troca a quantidade pela qualidade. Isso eu sempre levo, desde o meu primeiro dia mexendo com vinho. Sempre ouvi isso. Ao invés de tomar 2 garrafas de um vinho ruim, tome uma de um vinho bom. Porque você vai forçar que essa pessoa que faz vinhos ruins a melhorar. Que ela vai sentir pela seleção natural do consumidor, que é o melhor selecionador de produtos, chama-se consumidor. Se ele não entrar mais na minha loja, ela fecha. Se ela não entrar mais no hipermercado, ele fecha, independente do tamanho dele. Se ele não fecha em nível Brasil, ele fecha pelo menos na nossa localidade. Então, o melhor crivo é do consumidor. Então, trazer esse pessoal para dar curso e treinamento também vai ser na nossa vinícola. E lembrando que existem muitos estudos que apontam que o vinho, moderadamente, faz bem à saúde. Tudo em excesso faz mal. Tudo. Até a água, está comprovado, se você beber, 20 litros de água por dia, vai te fazer mal para os rins. Então, tudo em excesso faz mal. O vinho está comprovado cientificamente pelos estudos, a medicina hoje muito avançada, que um cálice de vinho no almoço, um cálice de vinho no jantar para o homem e meio cálice para a mulher, porque a mulher tem menos resistência ao álcool, é salutar. Com a nova lei de trânsito, a gente não vai ficar bebendo vinho na hora do almoço, a gente é muito consciente, pelo contrário, eu incentivo a não beber. Tá? Todos os seus momentos. Vai num bom restaurante à noite, sua esposa volta dirigindo, ou um filho, se tiver a idade, volta dirigindo. Então, é salutar. É uma piada, uma brincadeira que a gente faz.
O médico orienta um cálice por dia, tá? Ele tem que ser pausado, não vai deixar a semana inteira sem tomar e tomar 3 garrafas no sábado, que vai fazer mal também. Então, não é o excesso, é a constância que vai fazer bem para a saúde. Porque o vinho, que é o resultado da fermentação da uva, ele tem na casca da uva, ele tem o resveratrol, os flavonoides, que eles fazem o quê? Combate os radicais livres, tá? Eu sempre digo também que o vinho não é remédio, tá? Não vai alguém doente lá no meu depósito e falar assim, eu quero um vinho, eu quero... Não, não é remédio, ele não é sarar você. Ele vai ao longo do tempo, combatendo esses radicais, vão dando uma perspectiva melhor de vida, você vai ficar mais feliz, mais alegre. As mulheres vão usar muito menos creme de beleza, porque vão ficar com a pele muito mais bonita. Tá? O vinho tem esse poder. E, cara, eu sou um apaixonado, até tem que falar, Fabinho é muito entusiasta, sou um entusiasta para consumir moderadamente vinho. Fabinho, aproveitando a sua presença, é claro que a gente não poderia passar em branco, dá umas dicas aí pra gente, né, que não é um especialista como você em vinhos, como tomar um bom vinho. Bom, isso é bem complexo, né? Vai da escolha do vinho, a taça... Tudo. A gente sempre brinca que não precisa ser um grande especialista para beber vinho. Basta querer beber bons vinhos. É um primeiro passo. Não precisa entender de vinho. Você não precisa percorrer todo o caminho que... Cacá, eu sou muito simples em falar para você. Eu só sei 1% daquilo que eu quero aprender. Eu só sei 1%. E olha que eu estudo todos os dias, me dedico, mas eu só sei 1%. Porque essa busca incessante faz parte da minha personalidade e de onde eu quero chegar. Então, eu só sei 1%. Porém, não precisa ser um bom entendedor, basta querer tomar. Algumas dicas que a gente passa para o nosso público que está nos assistindo é que não precisa esperar só o inverno para beber vinho. Porque ficou muito ligado ao frio, o inverno, com o vinho. Claro que o vinho ele te dá um calor interno, ele dá um aconchego agradável, então claro que no vinho você bebe mais vinho. Porém, você não precisa 2 meses em 12 meses no ano. Simplesmente você precisa adequar. No calor, um bom espumante, o Brasil hoje já vinifica um dos 3 melhores espumantes do mundo, atrás do champanhe francês e de algumas cavas espanholas. Então o Brasil hoje no cenário mundial tem ótimos espumantes e com preço, olha, não estou falando nada de caro não, igual os champanhes franceses, acessível. Então no calor beber um bom vinho branco, um bom espumante, um vinho rosé ou um tinto leve, tá? Para o frio, é claro que você pode reservar os vinhos com um pouco mais de corpo, com um pouco mais de teor alcoólico, um pouco mais carnudos, como a gente diz. Tá? Outra dica que a gente passa para o cliente é que o melhor vinho é aquele que você gosta. Não adianta um cara que estuda vinho, um especialista ou enólogo dizer que aquele vinho é o melhor. O vinho melhor é aquele que você gosta. Tá? Outra coisa muito importante é a temperatura que você vai servir esse vinho. Nunca ele quente, porque na temperatura ambiente, alguns livros dizem que o vinho é importante tomar em temperatura ambiente, mas pode olhar que esse vinho foi escrito para a Europa, a região mais fria. Sim. Então, como é que você vai tomar vinho em temperatura ambiente em Penápolis, a 28, 30 graus? Então, o importante é que essa temperatura não esteja quente, o vinho, porque ele vai ressaltar só o álcool. O álcool vai queimar sua boca, sua narina, então vai dar uma sensação ruim de álcool. Ao passo, você gelar muito o vinho e deixar ele muito gelado, como se bebe uma cerveja, por exemplo, você vai anestesiar suas papilas gustativas, então você também não vai sentir nada, você vai sentir só um líquido gelado na boca. Então a temperatura correta de 12 a 18 graus no caso dos tintos e de 2 a 6 graus no caso dos brancos. Escolher uma taça, não precisa ter uma coleção enorme de taças de cristal, mas tenha 2, 3 taças de cristal com o bojo grande no caso dos tintos. No caso do espumante, uma tacinha flauta. Porque tudo isso vai te encantando. Toda essa cerimônia que eu estou dizendo é para encantar essa pessoa. A gente sempre brinca no treinamento de brigada que a gente faz com os garçons, que quando a pessoa senta na mesa e fala assim, me dá uma cerveja, ela não vai beber vinho. Se você não der a oportunidade de chegar nela e apresentar o cardápio e dizer, eu tenho uma ótima carta de vinhos, culturalmente, já embutido na cabeça dele, já tem, eu quero tomar uma cerveja que minha semana foi estressante. Então, dê essa oportunidade ao consumidor. E todo esse mimo que eu estou falando de temperatura, de taças corretas, guardar o vinho no lugar fresco na sua casa. Eu vejo muitos projetos em residências que os vinhos estão todos colocados na cozinha. A cozinha é a parte mais quente da casa, por causa do forno, do fogão. Tirar, botar numa parte bem fresca da casa. Todo esse mimo vai em você, embutindo no seu cérebro,
que um dia você vai sair com a sua esposa e vai tomar uma boa garrafa de vinho. É isso que é. Você vai contagiando as pessoas à sua volta. Isso é o poder que o vinho faz e traz as pessoas consumirem. Uma brincadeira que eu sempre faço é que uma garrafa de vinho, uma pessoa só, num canto escuro de um quarto, chama-se depressão isso. Isso não é beber vinho. Vinho, você vê, quem aqui, a maioria de colônia italiana, lembra dos nonos, das nonas, a mesa farta, regada com pessoas, com alegria, com cantoria. Que ajuda a promover a amizade, a união. Tudo. Se uma garrafa de vinho for muito para você, chame um vizinho, faz quanto tempo você não conversa com ele para desfrutar? Chame um amigo, a esposa. Junte, deixa a mesa farta, tanto de comida, como de bebida, como de pessoas. E o vinho sozinho, ele fica, pede algo melhor, aí você vai cozinhar melhor, você vai bebericar melhor. É isso que o vinho faz, esse poder de aglomerar pessoas de bem, que querem coisas alegres, isso é o poder do vinho. Obrigado, Fabinho. Agora deixo espaço para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço imensamente o espaço cedido, sempre é muito bom falar de vinhos, eu adoro, é uma paixão. No começo, em off, eu estava te dizendo que o enólogo produz, o enófilo fala, e eu não sou nenhum dos dois, eu sou um apaixonado pelo aquilo que eu faço, que é, primeiro, comercializar vinhos e agora, no segundo estágio, a produção desses vinhos. E, claro, não quero chegar ao intuito de ser eu o realizador, eu produzir, claro, não vamos trazer um profissional da área, mas eu quero estar todo dia ali acompanhando, como todo bom dia que eu dou para minhas uvas, o Jair fala assim, nossa, seu Fábio hoje está animado. Ele é São vários filhotes. Eu vou conversando com ela, ele fala, nossa, seu Fábio, ele me chama de seu Fábio conversa até com as uvas, conversa. É uma paixão dar bom dia para elas, ver como é que elas estão, e espero conseguir trazer para Penápolis, sim, claro que é um empreendimento, tá? É um investimento que eu estou fazendo, mas muito mais do que isso, uma área de lazer, uma área de entretenimento, e botar Penápolis sempre em evidência, não só nossa vinícola Ferracini, mas a cidade de Penápolis em evidência. Esse é um sonho, um projeto de um pequeno grão de areia que eu puder mudar para melhorar a cidade de Penápolis, eu espero estar contribuindo. Parabéns, Fabinho. De fato, é um presente que você traz para Penápolis e certamente já é um sucesso a vinícola Ferracini. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez cedido e um abraço a todos. Obrigado pela sua presença. Eu conversei com o empresário Fábio Ferracini. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.